Meu nome é Bond, James Bond, o agente secreto de Sua Majestade. Um homem elegante, que sempre contando bem cotado. Mesmo com brigas, mesmo com tiroteio, ele está sempre impecável. Um homem sedutor que está sempre conquistando as mulheres, as Bond Girls. E, é claro, um homem mortal. Quando seus inimigos percebem que ele está atrás deles, ele é implacável. E é o tipo de homem, né, que parece que está no imaginário coletivo de algumas mulheres, o homem ideal, viril, machão, que não teme nada, que sempre resolve tudo, né? Um homem que é um ícone, um personagem do seu tempo, um homem que precisa urgentemente de uma consulta psiquiátrica. Eu suponho que essas bolsinhas sejam órfãs. Oh, não. Eles têm seus papais e mamães também. Então, né, tudo começou, como diria Platão, no mundo das ideias, um jovem chamado Ian Fleming, de uma família aristocrática e rica, né? Seu pai foi um herói de guerra e o menino cresceu com aquela cultura europeia, né? De alto valor, com ideias, né? E pensamentos aristocráticos. E logo depois ele trabalhou para Reuters como jornalista e um tempo depois para um almirante que estava envolvido com no mundo da espionagem, né? Talvez daí Ian Fleming teve essas ideias de começar a escrever sobre guerra, sobre espionagens, e escrevendo essas histórias criou o nosso ícone 007, o espião a serviço de Sua Majestade. Bond. James Bond. Então, o James Bond, né, ele fez parte de uma sociedade, ele foi criado numa sociedade burguesa, né, de um império britânico com uma visão bem especial do resto do mundo, né, e uma época em que o homem deveria ser elegante, sedutor, né, ele tinha que ser viril, ele tinha que corresponder às expectativas não da sociedade, mas de um modo geral, né? E era o orgulho do serviço secreto britânico M6. Ele não aceitava um não de uma mulher, né? Ele sempre seduzia, sempre não hesitava em manipular essa Bond Girl, né? Depois como ficou conhecida, as garotas que faziam parte dos filmes. Então as Bond Girls, ou não, né? Outras que pelo caminho, geralmente mulheres de super vilões, né? Ele as seduziam e tem uma frase, né? Que uma Bond Girl pergunta para ele qual o seu tipo de mulher, né? E aí ele responde as casadas. Aí a gente já tem uma visão do que seria isso, né? Ele era a personificação, talvez, do cafajeste legalizado, né? Se eu posso dizer assim. Porque... E era uma contradição, né? Era um agente que usava muito o corpo dele, o físico, mas adorava, né? Beber, né? O álcool. Batida, vodka batida, não mexida, que alguns ainda tem até parece que é uma provocação à Rússia, né? Porque na verdade ele deveria usar o Scotch, o whisky, ou não, mas toma também, né? Então era uma época que era normal você fumar, né? Era até o contrário, você fumar o cigarro era elegante e era esperado do homem. Assim como beber e tratar a mulher como propriedade, né? Então, por muito tempo, a sociedade foi formada desse jeito, né? E os filmes, claro, refletem, né? Eu lembro que o cafajeste era o próprio
James Bond do Sean Connery, né? Que não era um homem bonito, fugindo um pouco aos padrões dos outros atores, mas assim, passava aquele recado, né? Ele sempre se dava bem, ele no final acabava ficando com a garota e com a missão cumprida, né? Tem gente que ainda discute se ele é produto desse patriarcado dominante masculino, né? Ou se às vezes representa o ideal, né, não confessável das mulheres, o ideal do homem imaginário, né, no coletivo, no feminino, que as mulheres projetam esse tipo de homem, né? Sei lá, o que você pensa aí? Eu não sei o que dizer, né? Então, mas o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas e desde o primeiro filme, Cassino Royale, de 1953, a sociedade, como o mundo, como os costumes, mudaram, né? Não muito, mas mudaram de um modo significativo, desde o primeiro filme até os atuais, né, com o Daniel Craig. Então o personagem, no começo dos filmes, né, tanto pela produção, claro, o pessoal às vezes até no próprio aprendizado, né, para fazer o filme, para fazer essa franquia que acabou dando certo, né, o filme que fatura milhões, né, ele chegava a ser tosco, né? Tosco, literalmente tosco. Os filmes do Sean Connery, por exemplo, você via era um tanque que soltava, era para ser um tanque, né? Um blindado que soltava fogo, né? E você via que era um carro maquiado ali e tal, e as mortes assim dos personagens eram bem absurdas, né? E era tosco, era bem tosco, eles, assim, era bem cafajeste, né? E o pessoal não exigia muito, né? Não tinha aquela coisa de hoje o público exige demais, hoje você vê críticas de um filme aí, às vezes o filme é legal, assim, que eu acho que Borderlands, que eu assisti, o pessoal malhou, eu achei legal, para o que se propõe, se divertir, Borderlands pra mim foi legal, né? E aí até a sofisticação para os filmes atuais, né? Que hoje, por exemplo, você tem uma superprodução mesmo, né? Você vê aquela coisinha tosca do começo, né? Aquelas mortes assim, bem patética, né? E os vilões caricatos, né? Hoje, por exemplo, você vê uma trama mais intrincada, né? Mais assim. E antes não, o vilão ia lá conquistar o mundo e tal, e fechou, né? Teve vários atores, então assim, é um filme, uma franquia conservadora de uma sociedade como, vamos falar a verdade, a britânica, uma sociedade conservadora que não gosta muito de mudar as coisas, né? E, então todos os atores basicamente que tiveram ali foram diferentes, né? Até nacionalidades assim diferentes, né? Não necessariamente sendo britânicos, mas sempre tinha o mesmo biotipo, o cabelo, aquele pote, né, aquele terno impecável e o cabelo moreno, né? E o Daniel Craig, da franquia, inclusive, olha a ironia, que deu maior sucesso, que chegou no auge, porque eu penso, né, que a franquia James Bond chega no auge através dos filmes desde o Cassino Royale agora de novo, que foi delicioso, né? Eles regravarem desde o primeiro, é como se fosse um recomeço. O Cassino Royale dele até eu chegar o Sem Tempo para Morrer, causou na época furor quando ele foi escolhido, né? Sabe por quê? Ele tinha o cabelo loiro. O quê? Um James Bond loiro, então o pessoal ficou puto da vida, né? Agora, eu fico imaginando
como eu falei, vamos tentar entender. Uma sociedade, uma franquia que tem uma sociedade conservadora, é para ser conservadora, né? A sociedade britânica apoia isso, não queremos mudança de jeito nenhum, por favor. O pessoal de filme em quadrinho faz isso, às vezes, né? Quando tentam, por exemplo, colocar um super-homem diferente, eles ficam pé da vida. Então, nos planos, se o Daniel Craig ele era loiro, só por isso, o primeiro James Bond loiro, o que eles estão de plano, por exemplo, o Idris Elba, que seria um primeiro James Bond negro, ou então alguma mulher, né? Um James Bond mulher. Imagina o que vai, como os puritanos vão ficar furiosos, né? E a gente tem que abrir mão, eu falar a verdade também, parece que eu estou só malhando. James Bond é um dos ícones, né? Perfeito, eu mesmo assisto todos e sempre que eu posso, continuamente, né? É uma coleção assim que eu acho muito muito apelativa, não só pelo lado, né, da cinematografia em si, mas é muito emocional, muito legal, né? Eu gosto da franquia também do Missão Impossível, mas isso é outra história. E vamos falar a verdade, é uma franquia que foi controlada aí por quase 60 anos, pela Barbara Broccoli e o Michael J. Wilson, que é a Bárbara do pai dela, né, no começo, e como produtor, e foi até hoje, né? E nessa franquia que a gente tem só que aplaudir, né? Que ela e o Michael, a Bárbara e o Michael, levaram por quase, como eu disse, 60 anos, com um filme, uma franquia que de qualidade só teve uma ascendência. Ela só teve mais qualidade que combinou, né, nos 007 atuais. Mas isso tudo que é bom dura pouco, né? E através de um barraco, de uma cena que teve aí, terrível, e claro, o dinheiro no meio, é até irônico, né? O Império Britânico representando ali o seu agente secreto, o orgulho do M6, e através do capitalismo, do dinheiro, ele vai ficar de joelhos para um multimilionário. O super-herói da vez são os multimilionários. É triste, mas é verdade. Don't forget, James, I also have a license to kill. E a gente pensa que o amor, a justiça sempre vence. Mas não. No mundo real, quem vence é o dinheiro. O din-din, a grana. E também eu acho que a Bárbara Broccoli achou melhor, sei lá, né, como aconteceu com o Star Wars, onde o George Lucas simplesmente dispensou, faz o que vocês quiserem aí, me dá alguma grana e fechou. E foi o que aconteceu, né? Eles venderam, assim, em uma reunião onde ficaria decidido, né, o futuro dos direitos da franquia. Os executivos estavam então explicando para a Bárbara e pro Michael, né, que o que ia acontecer. Então as ideias dos caras lá assim, falando assim, olha, a gente vai pegar a franquia que vocês estão aí 60 anos mantendo, que as pessoas que assistem o filme James Bond querem, né, o que esperam, né? É um filme assim, eles entenderam em 60 anos que as pessoas queriam aquilo e foram aprimorando. E aí vem os executivos da Amazon Prime e oferecem, por exemplo, que eles querem expandir a franquia e de repente, por exemplo, assim, personagens como a Marvel, né? Só que a Marvel são super-heróis, né? Eu acho que todo mundo ali tem uma relevância. Eu não quero desprezar os personagens, eu amo a série, mas quando você pega o James Bond, é o James Bond e o vilão, pronto. É tipo um embate ali, né? Uma coisa antagônica. O resto é o que em uma batalha o pessoal chama de efeito colateral.
vai ter uns personagens ali que estão ali só porque são elegantes, só porque são estéticos, claro. E vai ter também o pessoal que faz parte, né, que tem alguns personagens. Mas quem é a importância é o vilão e o James Bond. E aí o executivo, para Bárbara, né, pro Michael, olha, a gente está pensando em expandir a franquia e vai ter, por exemplo, uma série da Moneypenny. Moneypenny, para quem não acompanha, é uma secretária, desculpa, uma assistente executiva, né? Tá ali na época do canastrão lá onde ele era sem vergonha, o Sean Connery, ele cantava na cara dura, até a época do Roger Moore, né? A Moneypenny, e até a época, claro, do Pierce Brosnan também dava aquela chegada na Moneypenny, e a coitadinha ali assediada, né? Se fosse hoje, por exemplo. E aí os caras querem fazer uma série dela. Aí, como eu falei, eles ficaram 60 anos ali, os produtores, entendendo o que o público quer, e o sucesso veio disso. Aí vem os caras lá engravatados da Amazon Prime, que só pensa em lucro, né? Não pensa um pouco na... Claro, o pessoal da Barba pensa, mas é inteligente. E falando em inteligente, né, ela, quando ouviu, né, explanando que o cara queria ir fazer esse spin-off da Moneypenny, por exemplo, quem que ia se interessar? Uma secretária, ela não tinha nem treinamento, cara. Tô parecendo os nerds agora, mas eu não tô defendendo um personagem de filme, mas assim, vamos pensar racional. Pra que eu vou querer assistir uma série que tem que ter ação, que tem que ter espionagem, ali tem a Moneypenny? Talvez uma trama mais assim, como eu diria, política, né? Uma coisa mais assim, que só mesmo a galera mais intelectual iria gostar, não ia dar certo, tinha que ter ação de qualquer jeito. E Moneypenny, no máximo, ia dar uma canetada em alguém, não menosprezando as assistentes executivas. E aí, claro, como qualquer ser humano que passa 60 anos ali aprimorando um produto, soltou que os caras são os idiotas, né? E outro palavrão que eu não vou falar aqui, porque isso é um canal de qualidade e elegância. E alguém dos executivos não gostou ali, foi direto levar para quem? Jeff Bezos. Jeff Bezos, o cara, o dono, o rei da cocada branca, Jeff Bezos, dono da Amazon Prime, né? Eu não vou nem falar o que, um império. E quando viu aquilo, ficou doido, ficou pé da vida, como qualquer Lex Luthor da vida real, e falou, olha, que é o seguinte, compra, não interessa o preço, compra, eu quero agora isso daí, agora eu quero, virou pessoal. E a primeira coisa que ele fez nas próximas reuniões para acertarem, né, o que o pessoal ia fazer com os personagens, ele fez questão de não ter mais a Bárbara e nem o Michael Wilson, né, Michael J. Wilson, que são os produtores há 60 anos que fez a coisa funcionar. Lex Luthor da vida real, um milionário, e pior que tem gente que defende, né, um milionário, e eles vão acabar com o mundo real mesmo, não só com James Bond, mas de qualquer modo a gente pensa, será que ele vai acabar com isso? A aquisição da Amazon Prime pelos direitos de fazer o que quiser, vamos falar assim, com o James Bond, o que vocês acham que vai acontecer? Bora, vamos tentar ver. Vamos tentar pensar sobre isso. Bom, Deveríamos então separar a arte do lucro. Claro, seria mais fácil, mas no mundo a gente não consegue, no mundo real a gente não consegue. Então, até hoje, o ser humano, eu não vou dizer que não está evoluído, mas ele tem a capacidade de não se relacionar através do dinheiro. O dinheiro é poder, o dinheiro é que manda. E a Amazon Prime, o que que ela é? Ela é uma empresa que quer gerar o quê? Gerar lucro. Lucro, dinheiro e só isso. Ela não vai pensar na arte, entendeu? Ela não vai pensar... pode até mudar alguma coisa ou outra, não mudando porque as pessoas queriam, os fãs querem, né? Aquela fanbase.
Não, ela vai pensar, olha, se todo mundo quer isso aí, beleza, vamos fazer, vamos gerar mais lucro, vamos gerar mais engajamento. E é claro que eu não posso ser... eu penso assim, o que a Amazon Prime fez, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, né? A franquia do Senhor dos Anéis, que se tornou aí... não é porque mudou personagem, é uma coisa sem alma. Foi bilhões, quase milhões de reais, de dólares ali, e a coisa ficou sem alma, sabe? É incrível, ninguém vai gostar, e ninguém gostou. Basicamente, quase o que eu posso dizer, foi um fracasso, mas o Jeff Bezos e os empresários, segundo a Bárbara Broccoli, idiotas, acham que não, né? E o que vai acontecer na realidade, ela vai realmente fazer a empresa, o império, né? Vai pegar a franquia James Bond e sugar, sugar até o bagaço, né? E depois vai acontecer, eu acho que nem Star Wars. Infelizmente, Star Wars foi diluindo e foi caindo naquele espiral do dinheiro, do lucro. Hoje você vê os filmes, parece que é pautado na grana, né? Ah, faturou uma semana X. Isso é ridículo, cara, né? Como se tem Borderlands, foi um fracasso. Mas aí todo mundo fala que é um fracasso e bem, né? É um consenso estúpido, idiota. E eu acho que vai acontecer isso com a franquia. A gente, infelizmente, vai ver que James Bond, infelizmente, não sobreviveu mesmo àquela explosão do sugestivo nome do último, né, filme com o Daniel Craig, Sem Tempo para Morrer. Daniel, mas acharam o tempo para ele morrer. E ele também já estava de saco cheio, né? Ele não queria mais, sabe? De novo, quando entrou muito dinheiro, eu vou ficar ali se matando, vou fazer outras coisas que eu vou curtir mais. Mas é um fato mesmo. Bárbara tá certa, existem muitos engravatados, executivos, pessoas que lidam lá totalmente insensível à arte. Eles só pensam mesmo no lucro, né? E vai acabar diluindo a franquia até, por exemplo, ninguém mais gostar, né? Ninguém mais assim, vai falar, nossa, foi muito desgastante isso aí. E é uma pena, né? O James Bond então fica mais, pelo menos honrado, morrendo ali, como aconteceu no Sem Tempo para Morrer, que acharam o tempo para ele morrer e o Daniel Craig não volta jamais. E foi isso, eu penso. Mas quero estar errado, espero estar errado, quem sabe eu esteja errado. E a Amazon Prime faz alguma coisa legal, né? Contrata alguma galera. Mas pelo jeito, por exemplo, o Christopher Nolan já declinou do convite. Por quê? Porque ele quer controle absoluto, né? Ele quer o filme dele, não dos engravatados idiotas, segundo a Bárbara, não me processem. E é bem mais acalentador achar que realmente o Bond, o legado, né? Porque tudo morre um dia, né? E morreu naquela explosão. Mas existe ainda um pouquinho quando você olhar para o céu e ver aquele pontinho azul e vermelho, que de repente despe desse azul e vermelho e coloca um Smoking Armani e uma arma automática na outra, e talvez Henry Cavill, que foi o escolhido, né, pelo o próprio Jeff Bezos, colocou lá uma consulta, quem deveria ser o próximo James Bond, e o nosso ex-Superman ganhou. Henry Cavill coloca muitas, né, como eu disse, moreno, né, ele tem uma ascendência britânica, uma coisa assim, e se encaixa legal. Se começar assim, eu acho que tá legal. Se começar com minissérie da Moneypenny, ou do Félix, o amigo da CIA, do James Bond, eu prefiro mesmo pensar no Bond morrendo ali naquela explosão. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, um abraço, não deixe de dar o seu like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ajuda aí o canal. E eu quero um agradecimento e um coraçãozinho especial ao pessoal
lá de Portugal. Obrigado, Portugal, Portugal. Obrigado, meus queridos. Um abraço e vamos esperar que o James Bond, aquele que tem licença para matar, continue vivo.